Olá, sejam bem-vindos a mais um TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, saúde e cultura. E hoje, com a convidada mais do que especial, a Letícia Zero. A Letícia Zero, que é da Aliança pela Infância, eu representar a Aliança pela Infância para falarmos desse tema importantíssimo de hoje, que é a Semana Mundial do Brincar. E a Letícia, ela é coordenadora da Secretaria Executiva da Aliança pela Infância, formada em comunicação, em cursos de extensão na área de marketing, cultura e infância, possui experiência em desenvolvimento, planejamento e gestão de projetos sociais e culturais e também em produção de eventos. Trabalhou no educativo da mostra Ecofalante no cinema ambiental, foi coordenadora de comunicação do Instituto Siddhartha, onde também atuou como coordenadora de projetos na área da educação, da infância, do brincar, para prefeituras e para responsabilidade social de empresas. Letícia, é uma honra muito grande ter você aqui no TV Infância. Para mim também. Representando essa Aliança pela Infância que de fato dá voz para a criança, não apenas no Brasil, mas no mundo. E eu quero primeiro te agradecer, muito obrigada, estou muito feliz por você estar aqui, em nome do programa, em nome das pessoas que estão nos assistindo, que eu sei que é uma honra muito grande para nós, Guarulhos, termos aqui a Letícia falando desse tema. E eu gostaria de começar, Letícia, perguntando para você, explica para o nosso público o que é a Aliança pela Infância. Certo. A Aliança pela Infância, ela é um movimento. Né, Silândia, a gente costuma dizer que a Aliança é um movimento muito mais do que uma instituição, porque ela existe a partir da atuação das pessoas. Sim. Né, a Aliança, no começo da sua atuação aqui no Brasil, que foi há cerca de 17 anos, ela veio para o Brasil pelas mãos da educadora Uti Kramer, que é também a fundadora da Associação Cultural Monte Azul, que é uma referência em educação comunitária na Zona Sul de São Paulo. E a dona Uti conheceu a Aliança pela Infância na Europa e trouxe esse movimento para cá, para o Brasil. A Aliança está em vários países, mas ela adquire uma atuação em um formato completamente diferente em cada um deles. Ótimo. De acordo com cultura, contexto, ser humano. Sim. E tudo mais. No Brasil, a gente é um movimento que atua a partir de uma carta de princípios, principalmente. É um movimento pela defesa do direito da criança a ter infância, né? Pelo respeito à necessidade de uma infância plena e digna. Sim, não apenas o brincar, mas uma infância Exatamente. Plena e digna, como o próprio nome já diz. O brincar é fundamental para uma infância Sim. plena e digna porque ele é a expressão da criança. Sim, sim. Mas a gente acredita em 4 eixos. Sim. A gente acredita que a plenitude da infância ela se constrói a partir de 4 eixos, que é o aprender, o brincar, o comer e o dormir. Ótimo. Né? Esse é o essencial à infância. Sim. E a gente quer olhar para esses quatro eixos pelo viés da subjetividade, do encantamento. Então a gente quer falar do dormir que alimenta os sonhos, do dormir que significa acolhimento. Sim. Do comer que significa a construção de experiências, o conhecimento, o aprendizado pelas texturas e pelos sabores. Então a gente quer encontrar esses vieses. Sim. E a nossa atuação aqui no Brasil, ela acontece por meio de núcleos e membros. Hoje a gente tem cerca de 20 núcleos ativos aqui, aqui no Brasil, espalhados pelo Brasil. Todos os núcleos atuam com independência, né? Então, de acordo também com as suas especificidades dos seus locais, das suas culturas locais. E além desses núcleos, a gente tem também uma série de parceiros que se envolvem, né? Que também compartilham essa missão de promover uma infância plena e digna. Sim. E aí se envolvem em ações e que levam essa missão. E esse movimento de ações de pessoas trabalhando por essa missão é que faz aliança. Faz as coisas acontecerem. Exatamente. É a aliança, como o próprio nome diz, né? É uma grande aliança pela infância. Dentro desses 4 eixos aí fundamentais de vida, né? Que a criança precisa para ser plena, para ser cuidada, para ser reconhecida e para ter voz, né, Letícia? Isso é muito sério e muito importante, né? E Letícia, nós estamos, a semana que vem começa a Semana Mundial do Brincar. E como que é isso? O que é essa Semana Mundial? Qual a importância, Letícia, da Semana Mundial do Brincar? Para São Paulo, para outros estados, para fora do Brasil, como que é isso? Certo.
A Semana Mundial do Brincar, ela é a maior ação da Aliança, é uma das campanhas mais importantes que a gente realiza. Sim. A gente trouxe a Semana Mundial do Brincar para o Brasil há 9 anos, né? Ano que vem ela vai fazer 10 anos, a gente vai fazer uma grande comemoração, provavelmente. E ela é uma grande mobilização para sensibilizar a sociedade para a importância do brincar. Então a Aliança, ela trouxe a campanha, ela propõe a Semana Mundial do Brincar todo ano. Então a gente propõe a data em que a semana vai acontecer a cada ano e sempre gira em torno do dia 28 de maio, que é o Dia Mundial do Brincar. E a gente propõe um tema para inspirar a ação e a reflexão a cada ano. Sim. A gente orienta nossos canais de comunicação para refletirem essa ação, para dar suporte à atuação de todo mundo. E a partir dessa proposição que a Aliança faz, dos parceiros que se sentem chamados por essa missão, né, de dar luz ao brincar, eles podem organizar a ação que quiserem, a ação que eles acham que tem a ver com eles, a ação que tem a ver com o seu público, que tem a ver com o recurso que você tem em mãos. Então ela é super horizontal. Quem vai realizar uma ação dentro da Semana Mundial do Brincar não precisa necessariamente pedir autorização para a Aliança para fazer. Isso é muito Se importante. sente engajado, pode fazer. Sim. Né? A gente disponibiliza um formulário de inscrição de atividades no site, para que quem vá fazer alguma ação, inscreva essa ação pelo nosso site. Não é obrigatório, é realmente horizontal. Mas quando a gente fica sabendo da ação, das ações, da programação que vai ser realizada, Sim. a gente consegue dar luz para isso, e a gente mostrando o tamanho da mobilização, a gente consegue mostrar cada vez mais por que é tão importante o brincar. Olha quanta gente que tem valorizando o brincar. Exatamente. Então a gente desenvolve também, publica uma programação no site, uma página de programação no site com todas essas ações que a gente recebe por inscrição e vai fazendo alimentando esse movimento, pelo brincar durante essa semana. Então ela é uma semana em que a gente brinca durante uma semana para brincar o ano todo. Sim, exatamente. É uma experiência de brincar que deve ser prolongada para o ano todo. A gente recebe muita pergunta assim, mas por que brincar só uma semana? Por que só uma semana do brincar? É uma semana para chamar atenção para o brincar, né? É uma semana, de novo, que a gente brinca para brincar o ano todo. Então a gente consegue chamar atenção para a causa. Sim. E é uma semana que acolhe o Brasil inteiro. Então a gente, ano passado, por exemplo, teve mais de quase 700 ações inscritas, mais de 400 instituições, e aí, quando eu digo instituições, a gente está pensando desde universidade, até ONG, até responsabilidade social e voluntariado de empresa, até grupo de mães que simplesmente vai para a praça brincar. Mais de 400 organizações se envolveram na semana, e isso mobilizou cerca de 200 mil pessoas no Brasil inteiro. Nossa, é bastante. Mais de 200 municípios do Brasil envolvidos. Então realmente representativo, a gente gostaria que fosse cada vez mais acolhedor do Brasil, né? E também é importante notar que a Semana Mundial do Brincar, ela motiva uma incidência política também. Né? Por meio dessa mobilização da Semana Mundial do Brincar, de um esforço de incidência política da Rede da Aliança e de outros parceiros, a semana é hoje política pública em vários municípios do Brasil, são mais de 15. Então a gente tem Santos, aqui Guarulhos também. Guarulhos é bem forte aqui, a Semana Mundial do Brincar. Que está no calendário da cidade, que é oficial, o que legitima que várias instituições possam trabalhar com a semana. São Bernardo, tem vários municípios que estão cada vez mais, né? Eles estão aderindo a essa proposta. Isso é muito bom, né? Significa que as pessoas estão, de fato, se preocupando com a infância e se preocupando com algo que, como você falou, está nas políticas públicas, mas muito mais do que isso, é um direito garantido na Constituição Federal, no ECA, na LDB, no próprio artigo 31 da ONU. Então está garantido em várias legislações. Mas nós precisamos colocar isso na prática. E essa semana é uma forma não apenas de colocar na prática, mas de praticar essas experiências e continuar praticando durante o ano todo. Exatamente. Porque, como você falou, é um movimento que em prol dessa missão importantíssima e fundamental, que é esse movimento em prol da infância. Porém, não é apenas a infância que vai brincar, não é apenas a criança que vai brincar, mas todos
Porque não tem idade para isso, né, Letícia? Não tem idade, não tem idade. Adulto também brinca, não inclusive. É? Exatamente, adulto brinca, criança brinca, mas o que é muito gostoso para criança é esse brincar junto, esse brincar livre. Exatamente. Que não é um brincar que é aquele que muitas escolas utilizam, um brincar dirigido para determinado, para aprender algumas coisas. Fala um pouquinho para nós, Letícia, sobre essa preocupação com a Semana Mundial do Brincar, mas com essa questão do brincar livre, principalmente, que eu acho que isso é fundamental, né? Que a gente precisa desse brincar livre, porque é o único momento, às vezes, onde nós conseguimos, inclusive, sermos quem nós somos e termos saúde, é nesse momento que a gente brinca livremente, que eu posso ser quem eu quiser, o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e isso é muito bom, né? Não, exatamente. É interessante que você tenha falado sobre o brincar em qualquer idade, porque quando a gente olha a programação da Semana Mundial do Brincar, a gente vê todo tipo de atividade e não só para criança. Sim. Então a gente tem desde tardes de brincar para criança no parque, até seminários para adultos refletirem sobre o brincar. Né? Então aí a gente está levando essa mobilização para o brincar a várias idades. E a gente também vê muita atividade em que colocam os adultos para brincar mesmo, né? Em que reconhecem assim, onde está esse brincar do adulto. Sim. E esse brincar do adulto, eu acho que ele está tanto no resgate, né, do prazer de brincar, né? Tanto no adulto brincando, pulando amarelinha e jogando como as crianças, quanto também no adulto encontrando o que é o meu brincar de adulto, né? Como que eu, adulto, tenho o lúdico na minha vida. Porque só assim a gente entende esse encantamento que é o brincar da criança, né? Quando a gente vivencia isso. E esse brincar livre de que a gente está falando, a gente costuma dizer que ele é um brincar que tem um fim em si mesmo, isso, não é? Isso mesmo. Então, como você já começou a falar, ele é um brincar que não é para aprender alguma coisa. Então a gente sabe que no brincar a criança aprende muita coisa, né? A criança aprende matemática, aprende física, aprende química quando ela está tentando encher uma garrafa PET de areia no tanquinho de areia do parque, né? É difícil, como que ela faz aquela areia entrar ali naquele recipiente, como que ela resolve aquele problema que para ela é muito importante aquilo, né? É interessante a gente entender isso. Aquilo que a criança está investigando, às vezes parece bobo porque a gente já é adulto, mas para ela é um problema que ela precisa resolver, que ela precisa investigar, e esse brincar também está nisso. Então a criança, ela está aprendendo diversos conceitos quando ela está brincando disso, mas ela não está brincando para aprender isso, ela está brincando por brincar. Ela está brincando porque brincar é a linguagem dela. E o que mantém aquela brincadeira ativa é o prazer que ela está tendo em fazer aquilo o tempo todo, que é gostoso, que é prazeroso, é desafiador. E isso é tão importante, Letícia, os professores entenderem isso, os pais entenderem isso, porque ela precisa de um tempo para isso, não é uma coisa cronometrada. Exatamente. Né? E como que para que ele possa se desenvolver. Sim, até porque se ela está fazendo uma experiência, vamos pensar, a criança é um cientista nato. Ela está fazendo uma experiência, o cientista não tem um cronômetro que vai resolver, tem que fazer isso. Ele tem um tempo, mas o tempo é muito mais dele, da relação dele com a experiência. Sim. Que é assim que a criança precisa estar. Ela precisa ter esse tempo, que inclusive não é só físico, é psicológico também, que é um tempo que os pais precisam permitir, autorizar, porque senão a própria criança também se cobra, né? Ela começa a entrar numa neurose ali de tempo, de ter que cumprir, tem que resolver, tem que aquilo, e aí se perde aquilo que a gente acha que é tão importante, que é a liberdade, que é a espontaneidade, que é o prazer de fazer por fazer aquilo que ela está fazendo, né? Eu acho interessante você ter falado exatamente isso, porque o tema da semana, esse ano, é o brincar de corpo e alma. Sim, é que então é muito do que a gente está querendo trazer para inspirar uma reflexão, é justamente sobre como a criança sempre está inteira quando ela brinca. Então, quando a gente fala do brincar de corpo e alma, a gente quer falar do movimento da criança que está envolvida na brincadeira, da corporeidade, dos sentidos, do tato, do olfato, da visão, de tudo isso que é do corpo da criança. E como a criança sempre está inteira, de corpo e alma, né? Ela sempre está inteira no que ela faz. Então, você vê a criança desenhando, fazendo desenho, ela não está desenhando com a mão. Repara como ela está desenhando sempre com o corpo inteiro, com a posição, como ela senta, como ela se coloca. E também essa parte da alma, né? O que a gente chama de alma, aqui, né, o que a gente considera nesse tema do brincar de corpo e alma, é justamente essa parte da criatividade,
do que é cultural, do que é o devaneio, do que é a criança pensando, a criança tendo espaço para criar, né? Nossa ideia muito é colocar que essa alma da criança, que essa criatividade também faz parte do corpo e que deve existir tempo para que ela, tempo e espaço para que ela se desenvolva nisso. Sim. Porque como você muito bem estava colocando, a criança precisa de tempo para a brincadeira acontecer. Sim. Né? E isso é o brincar livre também. Sim. É o brincar que permite esse espaço para que ela construa o seu caminho da brincadeira, para que a gente não dê pronto para ela, olha, é isso que você tem que fazer para chegar naquele brinquedo final, naquele ponto. Sim. É que ela construa isso no tempo dela, porque quando a gente acelera, fala, pega pela mão, vem aqui e encaixa aquela pecinha ali, a gente está roubando dela a importância de descobrir que ela tem que ir até lá e encaixar aquela peça, que é um aprendizado enorme. Exatamente. Né? Por exemplo. Não faça pela criança o que ela mesma pode fazer por ela. Não é exatamente, isso, né? Só que a gente tem que dar um tempo para que essa criança faça isso. Bom, Letícia, o nosso papo está muito gostoso, mas o nosso tempo também é muito curto. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuamos falando sobre esse tema importantíssimo, a Semana Mundial do Brincar e o brincar de corpo e alma. Até já! Brincar de corpo e alma. Esse é o tema da 6ª Semana Mundial do Brincar, que acontece entre os dias 20 e 28 de maio aqui em Guarulhos e outras cidades. Convide toda a família e participe. A programação completa está no portal da CECEL. Olá, bem-vindos de volta ao TV Infância, o programa que dá voz às crianças, discutindo esses temas lindos aí na área da educação, da saúde, da cultura. E hoje com a Letícia Zero, que é representante da Aliança pela Infância. E veio compartilhar, veio discutir, veio nos brindar aqui no TV Infância, discutindo esse tema que é importantíssimo, a Semana Mundial do Brincar. E nós falávamos antes do intervalo do brincar de corpo e alma, que é o tema dessa Semana Mundial do Brincar, que muda de acordo com o contexto, de acordo com o sentimento também, Letícia, esse tema lindo. Explica para nós assim, como é que vocês pensam nesse tema, qual a incidência dele também, como que ele ocorre nos estados, fora do Brasil, como que é isso? A gente chegou no tema do brincar de corpo e alma como até uma evolução dos temas que a gente vinha trabalhando. Então, em 2016, o tema da Semana Mundial do Brincar foi o Brincar que Encanta o Lugar, onde a gente queria provocar reflexão sobre o que é o espaço do brincar, né? Como todos os espaços são espaços propícios ao brincar, porque o brincar é, na verdade, não é necessariamente uma atividade lúdica pontual, mas é o que a criança faz praticamente o tempo todo. Mas como existem especificidades desses espaços, como cada espaço propicia um brincar diferente. Em 2017, a gente abordou o brincar que encanta o tempo. Então, o que é o tempo do brincar? O que é o brincar de dia? O que é o brincar de noite? O que é o brincar para agitar? O que é o brincar para acalmar? O que é o brincar do verão, do inverno, do frio, da chuva, do espaço protegido? Essas questões de tempo e do ritmo do brincar, do que é a disciplina, como o brincar pontua o ritmo da criança ao longo do dia.
A gente achou que era natural a gente falar do corpo esse ano, porque temos um espaço, temos o tempo do brincar, como a gente dá espaço para que a criança se coloque no brincar, se coloque com a sua potência, da sua corporeidade, do seu gesto. Então, como a gente reconhece o gesto da criança, como a gente reconhece as possibilidades da criança explorar o brincar, explorar o mundo por meio do brincar, com o corpo, com o tato, com o olfato, com o brincar mais próximo da natureza, né, que é tão estimulante do corpo. A gente tem falado muito do desemparelhamento da infância, sim, né? Então, acho que o desemparelhamento da infância está muito ligado a esse brincar de corpo à alma, né? Esse brincar onde a criança se coloca. Por inteiro, né? É. Sim. E além dessas questões específicas da corporeidade, né, onde a gente pode pensar na criança balançando no balanço e sentindo o vento no corpo, o pula-pula, o brincar de estátua. Além disso, a gente está pensando também na alma, né, na alma imaterial, na criatividade da criança, como ela cria esse brincar, como ela se coloca no mundo, como ela define a sua identidade, como o brincar propicia tudo isso para a criança. E a partir desse, acho que é importante mostrar que a partir desse tema de inspiração, a gente produziu um material que é esse livreto. E ele tem uma série de, enfim, orientações básicas sobre a semana também. E ele tem uma série de artigos que a gente chamou pessoas que têm uma reflexão nessa área e pediu para escrever sobre brincar de corpo e alma para as crianças. Isso é uma das nossas principais ações durante a semana, porque ela inspira, porque ela provoca reflexão. Esse material, tanto o cartaz de divulgação, que a Silane já está mostrando, lindíssimo, o livreto, eles estão disponíveis no site da Aliança para uso completamente livre. Então a gente você pode imprimir, você pode compartilhar o arquivo, se você tem uma parceria de gráfica, dá para realmente imprimir uma tiragem, ler, enviar para alguém, mas ele é um material completamente de uso livre. Para inspirar as pessoas, né, Letícia? É muito importante. Inspirar as pessoas a provocar o seu brincar dentro do seu contexto, das suas ações, seja na escola, em casa, na rua, no hospital. O importante é inspirar, sentir-se inspirada, contagiada por essa semana que é uma pequena parte, né? Porque o ano inteiro é para brincar, mas é uma parte que simboliza a importância desse brincar. E a semana vai ser muito mais feliz para todo mundo, né, Letícia? Exatamente. Porque brincar é tão gostoso, causa uma situação. Aristóteles já dizia que o brincar é um descanso para a alma. Naquela época ele usava esse termo também, né? Espírito, alma, porque ele ajuda a se reorganizar, inclusive, né? Psiquicamente, corporeamente. Ele nos ajuda a voltar para o nosso eixo. Então, essa semana que vem, começa já segunda-feira, a Semana Mundial do Brincar. Então, essa semana que vem vai ser a semana inteira de brincadeira. O Brasil em todo vai brincar. E a gente precisa que o Brasil brinque, para termos pessoas muito mais engajadas, né, nas questões da infância. Porque, de fato, nós precisamos, Letícia, de um movimento muito grande e muito sério em prol da infância. Essa infância, como o próprio nome já diz, né, não tem voz. E nós precisamos dar voz a ela por meio dessas ações. Sim. E somos nós, os adultos, que podemos promover essas ações para essas crianças. Não, exatamente. E eu acho importante notar, a partir da sua fala, que qualquer um pode realmente participar da semana. Sim. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma impressão que você precisa ser uma instituição e ter uma estrutura para fazer uma atividade. Não, vai lá, junta as mães no bairro, os pais também, né? Vão brincar na praça ali perto, não precisa ser a semana toda, é o que você pode fazer, o que cabe no teu tempo, no teu recurso, no público com o qual você quer brincar. Participa, né? Pensa que 200 mil pessoas se envolvem no Brasil inteiro. E como não existe obrigação de reportar a aliança, esse número muito provavelmente é maior ainda. Sim, sim. E o teu gesto, né, a tua ação de brincar, qualquer tamanho que ela tenha, ela faz parte disso, né? Faz parte desse grande movimento. Sim. Não existe a obrigação de se reportar a aliança, mas é importante a aliança saber as ações que estão acontecendo para que ela se fortaleça em relação a dizer, olha, está acontecendo essas ações e nós podemos, inclusive, colaborar com isso, porque a aliança tem vários recursos para colaborar com as pessoas que querem fazer essas ações, recursos que vão inspirar as suas práticas, porque às vezes, Letícia, por mais que o brincar seja livre, seja gostoso e prazeroso,
a gente tem que aprender a brincar. Sim. Então, tem pessoas, tem crianças que não sabem, embora seja algo, né, como diria homos ludens, né, embora nós saibamos que tem essa relação muito direta com a nossa construção enquanto ser humano, mas nós precisamos aprender a brincar. E a Aliança também dá esse apoio, né, de dar inspiração para vocês terem as suas práticas muito mais prazerosas, muito mais lúdicas e muito mais fundamentadas aí nessas inspirações que dão prazer e permanecem ao longo do ano. Sim, nossa, concordo. E nesse sentido, a comunicação é uma grande força nossa. Sim. Então, nossos canais de comunicação, eles ficam orientados para a Semana Mundial do Brincar também. No geral, durante o ano todo, uma das grandes missões da Aliança é oferecer inspirações e produzir experiências, né? Então, na parte das experiências estão as ações, como a campanha, a Semana Mundial do Brincar, e na parte das inspirações está uma grande produção de conteúdo que a gente orienta o ano todo. O nosso site é um local para você buscar conteúdo, artigos, vídeos, para pensar sobre infância, o brincar, o aprender, o comer e o dormir. Durante a Semana Mundial do Brincar, especificamente, a gente fica o tempo todo tanto produzindo notícias sobre cobertura sobre quem vai fazer alguma ação, né, no sentido de dar a luz ao esforço dessas pessoas e no sentido também de inspirar outras. E também artigos dentro do tema e produção de conteúdo. Então, é um grande movimento, né? Você pode se alimentar do que a gente está produzindo também. Muito bom, excelente. Letícia, como foi que começou? Eu sei que a gente vai comemorar a semana inteira, né? Para lembrar que deve se brincar o ano inteiro, mas existe uma data especial. Na Semana Mundial do Brincar, ele sempre está dentro da Semana Mundial do Brincar, no 28 de maio. Ele é lei municipal em várias prefeituras, em vários municípios. Reconheçam o brincar livre das crianças, tentem incorporar isso ao máximo no dia a dia. Uma mensagem que eu sempre gosto de deixar é que espaços lúdicos são fundamentais para a infância. Muito obrigada, Aliança pela Infância, muito obrigada a Letícia Zero, que veio compartilhar aqui conosco. E que vocês comecem já amanhã, domingo. Começa agora, gente, começa agora a brincar. Começa a brincar, porque o brincar, ele é a alma, ele é mais brincar de corpo e alma, né, Letícia? De corpo e alma, inteiro. Tem que brincar por inteiro, de corpo e alma, tá certo? Então, um convite muito especial aí da Aliança pela Infância. Brinque de corpo e alma. Comece agora a brincar com seu filho. Você vai ver como isso vai ser muito gostoso, muito prazeroso. Você vai ter uma semana muito mais feliz. E ficamos por aqui com o nosso TV Infância. Até mais.